12. Noite de Mongols capítulo 100. Isso fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando os olhos de Lin Jie brilharam. Recursos relacionados às línguas perdidas de Azir. Anteriormente, quando José lhe deu aquela espada de família, Lin Jie ficou intrigado com as inscrições na lâmina e a mencionou casualmente. Depois disso, José sugeriu ajudar a procurar alguns recursos, mas Lin Jie não esperava um resultado tão rápido. José é realmente confiável. Lin Jie estendeu a mão para a pilha de notas e deu uma rápida olhada. Ele imediatamente entendeu por que Cláudia havia dito que o progresso da pesquisa era lento. A pilha grossa era composta, em grande parte, de registros e cópias em pedra de algum texto original. Apenas alguns papéis finos no final eram resultados de pesquisas de gerações posteriores. Além disso, essa pesquisa não seguia nenhuma regra definida. Parecia que um grupo de pessoas diferentes havia pesquisado porções separadas e as misturado. Não importa como Lin Jie encarasse, a pesquisa era apenas um monte de palpites e conjecturas. As partes traduzidas eram poucas e distantes entre si. Durante essa rápida análise, Lin Jie constatou uma coisa: a maioria desses arquivadores e tradutores provavelmente não eram acadêmicos profissionais, pois as pessoas que desenterraram esses vestígios históricos não eram. Não quis dizer que não havia acadêmicos entre aqueles que desenterraram esses restos, apenas que os documentos estavam desordenados. Parecia que essas pessoas tinham casualmente escrito seus pensamentos após receberem as fricções de pedra antes de colocá-las de lado e não fazer nenhum acompanhamento. Se fossem acadêmicos da geração posterior que tivessem escrito tudo isso, Lin Jie tinha certeza de que eles não teriam deixado esses estudos terminarem tão abruptamente, a menos que encontrassem circunstâncias especiais. Caso contrário, a única outra maneira de descrever isso seria péssimo profissionalismo. Mas excluindo todas essas notas de pesquisa de sucata, o que restou foram aproximadamente 12 páginas de decalques de pedra. Essa era uma quantidade inesperadamente abundante e Lin Jie se sentiu gratificado. Lin Jie arrumou os documentos e os colocou na mesa antes de sorrir para Cláudia. Vir aqui especificamente para enviar isso deve ter te deixado cansado. Quer descansar um pouco e talvez ler alguns livros? Posso recomendar alguns. Cláudia já esperava que o dono da livraria dissesse algo assim. Ele olhou para as estantes e as sombras se escondendo atrás de Lin Jie e hesitou um pouco. Obrigado pela sua gentil oferta, mas ainda tenho que lidar com esses 3 sujeitos impertinentes e não posso perder tempo com isso no momento. Cláudia gesticulou para os 3 policiais caídos no chão, indicando que gostaria muito de sentar para ler alguns livros, mas não tinha tempo para isso agora. Ele recusou não porque sabia o que era bom para si mesmo, mas porque estava seguindo as instruções de seu professor. Cláudio sabia que os livros dentro da livraria não eram tão simples, e ele também sabia o quão poderoso o dono era. No entanto, ele teve que considerar se ele mesmo poderia lidar com o presente do dono da livraria. A filha de sua professora havia recentemente caído em um modo de estudo incontrolável e não tinha como se conter por causa de um livro desta livraria. Se não fosse pela interrupção forçada de Giuseppe, quem sabia que consequências desastrosas poderiam ter ocorrido? Felizmente, Melissa havia desmaiado devido à falta de comida e sono naquele momento. Mas, mesmo assim, ela havia ficado confinada à cama por uma semana inteira e ainda estava se recuperando. Além disso, parecia haver algumas pequenas mudanças em seu caráter. Embora seu professor tenha dito que os benefícios que Melissa obteve superavam em muito o preço, Cláudia ainda não conseguia evitar a sensação subconsciente de pavor e apreensão. Assim, antes de vir para cá, Giuseppe ensinou Cláudia que ele poderia tentar recusar contato se o dono da livraria tentasse recomendar alguns livros. E se ele não tivesse outra opção senão aceitar, Cláudia precisava prosseguir com extrema cautela, perguntar sobre o uso do livro e abri-lo com o dono presente. Alternativamente, ele poderia trazê-lo de volta e lê-lo junto com seu professor. Em nenhuma circunstância ele deveria lê-lo sozinho, em particular. Ah, que pena. Outra hora talvez. Lin Jie achou lamentável, mas não demonstrou. Ele olhou para os 3 policiais no chão mais uma vez e balançou a cabeça. Mas, para ser honesto, esta é a pior turma que já vi.
Sua unidade policial do Distrito Central deveria realmente elevar os padrões de recrutamento e a qualidade geral. Estilote. Claude captou essas palavras importantes. Isso significa que o dono da livraria havia interagido com a polícia do Distrito Central no passado. Ele fez uma anotação mental dessa nova informação. Você está certo, vou levar isso aos superiores, disse Claude com um aceno de cabeça. Fora isso, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo se tiver qualquer outra solicitação. Este é meu número. Com certeza. Linge deu as formalidades educadas de sempre enquanto adicionava um novo número ao seu dispositivo de comunicação raramente usado. Claude notou uma vaga insígnia de druida na parte de trás do dispositivo de comunicação do dono da livraria. Pelas informações conhecidas, esta livraria estava sob a bandeira da Câmara de Comércio de Ashe. Além disso, fazia exatamente 3 anos. 3 anos atrás foi a época em que a família Chapman recuperou aquela mestiça. Se ninguém soubesse da existência desta livraria, então a bruxa Chapman permaneceria realmente um mistério sem solução. Mas juntar os pontos agora deixou tudo claro de uma vez. Então, a influência do dono da livraria começou há 3 anos. E quem sabe quantas peças de xadrez ele espalhou nesses 3 anos. Claude sentiu a garganta apertar levemente. A sorte era que, incluindo Wilde, não havia muitas pessoas que soubessem da existência desta livraria. Mesmo aqueles na União da Verdade ainda estavam no estágio de desconhecimento. Isso é uma coisa boa. A decisão da Torre do Rito Secreto de bloquear essa informação foi muito oportuna. Quando a Trutonion enfrentar uma divisão no futuro, eles, esperançosamente, não escolherão cortejar o desastre. Afinal, a Secretariat Tower já havia dado avisos suficientes. Ah, certo. O dono da livraria de repente olhou para cima e interrompeu a linha de pensamentos de Claude. Claude imediatamente sentou-se ereto. Você tem alguma outra instrução? Linge riu ao ver a expressão no rosto do discípulo de Giuseppe. Ambos pareciam ter idades semelhantes, mas a outra parte parecia tratar Linge como um ancião. Mas esse mal-entendido é razoável, já que conheço o professor dele. Não fique tão nervoso. Não é como se eu comesse pessoas. Linge brincou para aliviar o clima antes de perguntar, como está Melissa? Ela tem estudado. Estou falando da filha do seu professor. Antes, ela provavelmente estava em desacordo com Giuseppe quando veio para uma queda de braço comigo e acabou comprando alguns livros de referência para casa. Agora que penso nisso, isso pode ser um pouco difícil demais para o nível atual dela. Espero que os estudos dela estejam indo bem. Ela está tendo alguma dificuldade mesmo. Ela já está deitada na cama há uma semana. Quanto a comer pessoas ou não, acho que os 3 sujeitos deitados aqui sabem melhor. Claude xingou silenciosamente, então educadamente respondeu, obrigado pela sua preocupação. Ela está profundamente absorta nos estudos. Embora ela tenha passado mal recentemente, seu progresso tem sido evidente. Isso é bom. Diga a ela que ela precisa manter um equilíbrio adequado entre trabalho e descanso para alcançar os melhores resultados, disse Linge. Vou passar sua mensagem. Claude deu um suspiro de alívio. Melissa provavelmente ouviria, já que foi o dono da livraria que disse isso. Vou me retirar primeiro, se você não tiver outras instruções. Após receber um aceno do dono da livraria, Claude se levantou e carregou os 3 policiais desorientados para fora da livraria. Noite de Mongols capítulo 101. O último fantasma. Linge acenou para Claude com um leve sorriso no rosto. Assim que a porta se fechou novamente, seu olhar caiu sobre aquela pilha um tanto grossa de recursos no balcão. Desde que transmigrou, Linge não tinha entrado em contato com essas coisas há muito tempo. Coisas como vestígios antigos, viajar para vilas remotas, classificar dados de pesquisa e uma vida agitada correndo por aí já tinham se tornado memórias distantes. Além do período inicial após a transmigração, quando ele queria aprender mais sobre a história e os costumes de Azir para se adaptar à vida aqui, Linge não fez mais nada relacionado à sua profissão desde então. Ajudar a senhorita Elfa a reconstruir o significado do armorial de sua casa era uma coisa, mas Linge não havia começado oficialmente, ainda estava na fase preparatória. Ele ainda tinha que esperar que Doris retornasse de seu clã familiar e lhe fornecesse as informações necessárias. Afinal, Linge ainda era um estranho em uma terra estranha e não tinha coisas que pudesse pesquisar, mesmo que quisesse. Mas agora,
Cláudia havia trazido algumas coisas boas para ele. Lin Jie estendeu a mão para endireitar delicadamente os papéis e se sentiu muito mais feliz. Como o discípulo de José era um policial de primeira classe e a questão com a identidade de Muen havia sido explicada a ele pessoalmente, Lin Jie acreditava que não haveria mais incidentes preocupantes como o de hoje, pelo menos até que a nova identificação de Muen da Câmara de Comércio de Ash fosse enviada. Esses eram os benefícios de ter conexões. De fato, Lin Jie teve que continuar com sua prática diária de distribuir canja de galinha, mirando no longo prazo e fisgando peixes grandes. Só então poderia haver desenvolvimento sustentado e ele poderia espremer. Não, utilizar os recursos de cada cliente e torná-los mutuamente lucrativos para todas as partes. O que é isso? Muen se aproximou e olhou curiosamente para os recursos de pesquisa. A jovem garota artificial tinha uma curiosidade inata desde o começo. A grande quantidade de conhecimento que ela vinha adquirindo recentemente a fez perceber seu estado inicial em branco e isso a fez começar a ter sede por ainda mais conhecimento. Recursos relativos a uma língua Zir perdida de tempos antigos. É também a mesma língua das inscrições esculpidas na espada no meu quarto. Lin Jie cutucou a testa de Muen com seu dedo indicador e fingiu um olhar solene. Isso não é algo que você deveria olhar. Você ainda não chegou a esse nível. Você não gostaria de ter sua cabeça girando de olhar para isso e desmaiar na hora como aqueles três caras agora. Min agarrou a testa e gemeu. Lembrar da sensação de tudo que ela sabia sendo reescrito a fez dar um passo para trás involuntariamente. Mas como Lin Jie mencionou a inscrição na espada, Muen subconscientemente se lembrou da inscrição na espada que ela tinha visto. De sua visão periférica, os caracteres nas notas de pesquisa pareciam ter alguma relação com a inscrição na espada. Por meio desses caracteres indescritíveis, ela vagamente sentiu um fantasma pertencente a uma civilização há muito destruída. Vestígios de uma era inteira e inúmeros fragmentos de informação passaram pelos seus olhos em um instante. Embora tenha sido apenas um momento de percepção, foi o suficiente para chocá-la. Muen permaneceu atordoada por um tempo, ciente de que isso não era algo que pudesse ser visto. Essa mera interação a fez sentir como se ilusões estivessem ganhando vida. Quem sabia o que aconteceria se ela passasse um longo período olhando para aquilo? Ela rapidamente pegou o jogo de chá e subiu as escadas para lavar as xícaras. Lembre-se de trazer a espada e minhas anotações para a mesa. Lin Jie gritou, então suspirou enquanto observava suas costas esbeltas desaparecerem. Ela precisa estar tão assustada. Ainda é uma criança, de fato. Ela é muito talentosa, mas no final, ainda tem medo de aprender. Ela vai realmente crescer no dia em que sugerir estudar por conta própria. Quando chegar a hora, eu não terei apenas um assistente de livraria, mas também um assistente de pesquisa. Lin Jie balançou a cabeça levemente enquanto olhava para o cordão policial amarelo balançando ao vento lá fora. Ele imaginou que provavelmente não haveria mais clientes naquele dia, dadas as circunstâncias, e então foi até a porta para fechá-la e colocar a placa dizendo fechado. Lin Jie retornou ao seu assento atrás do balcão, acendeu a luminária de mesa e começou a revisar cuidadosamente as anotações da pesquisa. Os documentos que Giuseppe separou incluíam uma cópia do texto original, notas de pesquisa relevantes, bem como material relacionado. Ao todo, havia 21 páginas do texto original, 15 páginas de notas relevantes e apenas o nome de um livro para material relacionado. Ficou claro que essa língua não havia passado por um estudo aprofundado. Lin Jie leu primeiro os documentos escritos por seus antecessores. Havia apenas 2 pesquisadores chamados Prital e Trollope Rupert, enquanto o texto original tinha 4 segmentos diferentes. A pesquisa de Rupert foi sobre todos os 3 segmentos pertinentes à história, que Lin Jie rotulou como fanatismo religioso, ascensão do reino e vingança homomórfica. O estudo de Hall foi sobre o segmento restante disperso, costumes. Depois de eliminar muitas das visões inúteis, restaram apenas 3 pontos principais de informações úteis. Primeiro, essas escrituras antigas foram desenterradas de algumas ruínas no distrito inferior e datavam da Segunda Era do Antigo Azir, que também era o reino de Alfords durante o período de escuridão. E o que esses escritos antigos registraram foi sobre aquele período perdido da história. Segundo, os detalhes brutos descobertos pelos 2 pesquisadores eram surpreendentemente similares ao que Lin Jie tinha visto anteriormente em seu sonho.
A descida de um deus levando à adoração e ao medo. A rápida ascensão do reino de Alfordes, até o ponto em que a última geração do rei de Alfor desafiou esse deus, o que acabou levando-o a perecer junto com seu reino. Havia até exemplos de costumes como cerimônias no enorme salão branco e louro usado pelo rei. Essa era inteiramente a vida do rei elfo Candela que Linge havia vivenciado em seu sonho. Em terceiro lugar, o título do livro era chamado Period of Darkness, Rise and Fall of Alfordes. Atualmente, ele era preservado por uma organização conhecida como Trutunion. No entanto, esses dois pesquisadores não conseguiram obter acesso a ele. Linge massageou suas têmporas. Isso estava além de suas expectativas. Um sonho profético? Ou isso é puramente um déjà vu? Mas tudo no sonho ainda estava claro em sua memória e esses recursos também não podiam ser falsificados. Quando Linge recebeu a espada, ele imediatamente percebeu que a inscrição era de uma antiga língua Azir, pois ele tinha visto caracteres semelhantes durante seus próprios estudos sobre Azir quando chegou aqui. A maioria dos recursos que ele obteve naquela época foram fornecidos pela Câmara de Comércio de Arce e também não podiam ser falsos. Parecia que somente ao colocar as mãos em ascensão e queda de Alfordes é que Linge chegaria um passo mais perto de saber exatamente o que estava acontecendo. Linge só percebeu que Munge havia colocado a espada ao lado dele depois que ele largou os documentos. Ele pegou a espada, examinando sua lâmina brilhante como um espelho e depois a inscrição nela. Ele guardou a espada desde que resgatou Moe para não assustá-lo e não a olhou bem já fazia algum tempo. Já fazia alguns dias que Linge havia acordado do sonho em que havia matado Deus. Quando ele olhou para a espada pela primeira vez desde então, uma repentina sensação de familiaridade fluiu em sua mente. Involuntariamente, ele entendeu que as palavras esculpidas na espada diziam: no final da longa noite, tu te tornarás a luz. Assim como o significado dessas inscrições em pedra. O que Hal pesquisou não foram quaisquer costumes, mas a cerimônia de transmissão da espada sagrada. Como se uma válvula tivesse sido aberta, Linge mais uma vez sentiu a existência de Candela. Sua imagem invertida na lâmina de repente se tornou o lindo rei elfo com cabelos dourados esvoaçantes e olhos verde-oliva. Este foi o último presente do último fantasma de Alfor antes de definhar, sua alma pura. Note The Mongols capítulo 102 Vincent estava correndo a aparição na lâmina da espada brilhou apenas por um momento. Com o brilho da luz, a imagem invertida de Candela desapareceu sem deixar vestígios. Entretanto, Linge tinha absoluta certeza de que não estava vendo coisas. Aquilo foi uma aparição. Ele se recostou, girando a espada calmamente, e mais uma vez examinou a inscrição esculpida na lâmina, a sensação indescritível de familiaridade não diminuindo em nada. Uma enxurrada de informações inundou sua mente, como se fossem coisas que ele deveria saber. Coisas como a suposição de que essa espada estava embutida no ponto central do enorme salão branco, e como a espada sagrada dos Alfordes, junto com a coroa de louros, eram símbolos da realeza. Anteriormente, quando Linge acordou daquele sonho, olhar para essa espada fez parecer como se ele a tivesse empunhado pessoalmente em incontáveis campos de batalha. Agora, isso não parecia mais uma percepção equivocada, porque Linge havia aprendido uma língua desconhecida com a qual ele não tinha experiência anterior. Linge sabia que talvez pudesse haver uma explicação lógica para essas circunstâncias, por exemplo, a síndrome de Savant. No entanto, ele não havia sido atingido na cabeça recentemente e acreditava que seu cérebro funcionava perfeitamente bem. Além disso, a premissa para entender repentinamente uma língua tinha que vir do aprendizado ou do contato com essa língua no passado. Assim, esse tipo de raciocínio não parecia aplicável. Linge de repente se lembrou de que Candela lhe dera uma coisa naquela época, um louro. Ele olhou para o pulso, mas não viu nada de estranho. Certo. Se estivesse lá, eu já teria notado nos últimos dias. Linge esfregou o pulso, sem saber se suspirava ou se sentia arrependimento. Eu transcendi sem querer. Considerando como Candela era, ele pode ser a manifestação de um fantasma preso à espada devido à sua obsessão, e não o simples sonho que eu pensava que era. HMM. Talvez depois de ter sido passada adiante por um longo tempo, essa espada sagrada do reino de Alfordes tenha se tornado uma herança para a família de Giuseppe. Ou talvez sua família tivesse a missão de guardar essa espada, impedindo que o fantasma interferisse no reino humano, só que Giuseppe se esqueceu dela.
E depois que ela foi passada para mim, Candela teve o poder de influenciar meus sonhos. Mas ele parece bastante amigável, e qualquer ressentimento profundamente enraizado teria desaparecido com o tempo e tudo o que restou foi curado pela minha canja de galinha para a alma. Linge olhou para a espada na mão e continuou refletindo. No final, a coisa mais importante que Candela me deu não foi a espada sagrada ou a coroa de louros, mas a experiência de toda a sua vida no sonho. Este fantasma dos tempos antigos escolheu transmitir tudo sobre seu reino por meio desse método. A única questão é, quanto do sonho era verdade? Linge relembrou o processo de como o jovem Candela aprendeu todos os tipos de conhecimento e esgrima dos professores reais, mas algumas dessas artes místicas, bem como o período em que ele desafiou Deus, ainda eram um tanto confusas. Isso pode significar que Azir já teve uma era de mitologia, mas todas elas desapareceram após a morte daquele antigo reino. Ou talvez todas essas coisas estivessem escondidas. Parece que preciso colocar as mãos em ascensão e queda de Alfordes. Lingia pensou consigo mesmo enquanto esfregava o queixo. Só que, onde poderia estar aquela organização acadêmica da qual nunca ouvi falar? Colin pegou cuidadosamente a garrafa de água benta locada e borrifou um pouco na porta e nos 4 cantos de sua unidade. Ele respirou fundo, a fragrância leve da água benta persistindo em seu nariz. Ele silenciosamente recitou o encantamento enquanto estendia sua mão direita para sua testa para formar um arco de 3 pontos em seu peito. Esta era a postura de oração da Igreja do Domo, simbolizando a proteção da lua. Ó lua sagrada, eu te agradeço. Depois de terminar tudo, Colin exalou, sentindo-se muito melhor tanto em espírito quanto em mente. Foi graças à receita de água benta do Padre Vincent que Colin conseguiu se sentir menos ansioso e dormir muito melhor nos últimos dias. O rosto de Colin se contraiu levemente. A única desvantagem era que era um pouco caro. Mas tudo valeu a pena. Eu me pergunto como esses cabeças duras estão. Como eles ousam ignorar meu conselho e me chamar de louco. Vou deixá-los testemunhar minha proeza em breve. Colin resmungou enquanto espiava por uma pequena fresta na vitrine da loja, tendo sentimentos ligeiramente confusos. Uma parte dele queria que aqueles 3 orgulhosos aprendessem uma lição e, ao mesmo tempo, uma parte dele realmente esperava que eles pudessem resolver aquela situação. Se aqueles policiais da unidade policial do Distrito Central pudessem usar seu arrogante ar de superioridade para se livrar do espírito maligno da casa vizinha, Colin realmente não se importaria de ficar maluco dessa vez. Eles definitivamente trouxeram armas. Matem aquele terrível espírito maligno. Não deixem que ele me aterrorize mais, por favor. Colin levantou ligeiramente as persianas e observou a entrada da loja ao lado. No entanto, ele testemunhou outro jovem de cabelos dourados saindo com os 3 policiais caídos sobre seus ombros. Suas cabeças estavam caídas e não estava claro se estavam inconscientes ou drogados. Aquele homem de cabelos dourados parecia carregar uma aura de justiça com cada movimento seu. Colin já tinha visto pessoas assim antes, embora apenas na televisão. Assim, ele tinha certeza de que esse jovem também era do Distrito Central. Entretanto, o jovem parecia ter um olhar de reverência no rosto enquanto carregava aqueles sujeitos que certamente haviam sido torturados por aquele sujeito demoníaco. Meu Deus, como alguém da unidade policial suprema do Distrito Central pode ser assim? Que tipo de comportamento é esse? O pessoal dele está claramente ferido e ele não está fazendo nenhum questionamento. Ele certamente está sendo controlado. Colin estremeceu e fechou as persianas com urgência. Então correu para pegar sua água benta e borrifou vigorosamente na janela. Ó lua sagrada, por favor, proteja-me. Ouça minhas preces, dê-me. Padre Vincent, onde ele está? Aprecie-se e salve-me. Vincent estava correndo para cá. Ele olhou para o endereço exibido em seu dispositivo de comunicação, confirmando que chegaria ao seu destino em aproximadamente 6 quilômetros, e deu um suspiro. Aconteceu que a diocese recentemente teve um novo apóstolo ordenado, e os padres de cada paróquia tiveram que ir para receber os ensinamentos e o batismo do novo apóstolo. Como tal, Vincent havia adiado vários pedidos de ajuda e só podia fornecer orientação e auxílio na forma de mensagens de texto. Felizmente, ele havia voltado correndo e ainda conseguiu chegar a tempo de realizar um exorcismo. Ao mesmo tempo, ele não conseguia deixar de se sentir um pouco preocupado.
Espero que seja um espírito maligno de verdade assombrando desta vez. E não as alucinações de algum maluco com problemas para dormir. Em um mês, ele recebia de 4 a 5 pedidos de ajuda na paróquia, mas, entre eles, os casos reais de espíritos malignos eram 1/10 ou menos. Assim, ele adotou a prática de primeiro fornecer uma receita de água benta aos devotos que buscavam ajuda. A água benta afastava os maus espíritos, mas seu uso principal era mais como um placebo para ajudar a melhorar a qualidade do sono. Foi muito eficaz. Depois de alguns usos, muitos desses buscadores de ajuda pensaram que os espíritos malignos que os assombravam tinham ido embora, o que os levou a louvar as habilidades exorcistas do Padre Vincente aos céus. Note de Mongodes capítulo 103 Período de bruxaria. Vincente não era necessariamente o padre mais forte daquela paróquia. Afinal, sua habilidade era apenas de nível anormal e ele não era adepto de combate e outros aspectos do gênero. No entanto, ele era o que tinha mais fama e maior reputação. Havia muitas razões, mas a principal era a edição especial de água benta de Vincente que ele fazia com que aqueles que buscavam ajuda borrifassem pela casa diariamente. Seus colegas muitas vezes ficavam frustrados por não receberem a gratidão que esperavam, apesar de resolverem rapidamente as fontes de assombrações, e, em vez disso, eram questionados ou acusados de fraude. Em circunstâncias normais, eles tentariam explicar, mas na maioria das vezes isso era inútil e os deixava ainda mais chateados. Alguns até se sentiriam indignos de interagir com pessoas comuns e simplesmente ir embora, passando uma imagem arrogante e fria. Estranhamente, o último pareceu receber boas críticas com mais frequência do que o primeiro. Com o tempo, não havia muitos dispostos a perder tempo com quem buscava ajuda. No entanto, a prática de água benta primeiro de Vincente realmente apresentou uma melhora em sua eficácia. Deixar que os que buscam ajuda usem água benta por conta própria definitivamente ajudaria a evitar alarmes falsos, bem como a acalmar esses que buscam ajuda. Além disso, a água benta realmente teve um efeito restritivo sobre os espíritos malignos no curto prazo. Era como matar 2 coelhos com uma cajadada só. É claro que esse método simples foi replicado por outros, mas ninguém alcançou o mesmo nível de sucesso que Vincente desfrutou. Evidentemente, seus colegas padres apenas imitaram um aspecto, mas claramente não compreenderam sua essência. Por exemplo, eles não sabiam que sua receita de água benta era melhorada. Água benta comum requer apenas 4 ingredientes: prímula, flor da sombra, sal e água. A receita que foi enviada tinha 1 gramas de pérola e 0,02 gramas de folha de ouro adicionados à mistura. Água benta por si só era feita de ingredientes bem comuns. Uma combinação e encantamento depois, essa água teria o efeito de afastar espíritos malignos. Embora dizer isso a desvalorizasse, água benta era realmente barata. Levou um longo período de experimentação para chegar a uma água benta adequada para o público em geral e, naturalmente, as igrejas levaram em consideração os custos que os cidadãos comuns poderiam arcar. Mas claramente, a maioria dos cidadãos comuns não seria tão atenciosa. Eles se perguntavam se essa água benta barata era eficaz ou esse sujeito está sendo apenas superficial. Assim, Vincente decidiu tornar a água benta um pouco mais cara. Claro, Vincente não brincou. A quantidade de pérola e folha de ouro era mínima, e ele disse para aqueles com dificuldades financeiras para excluírem esses 2 ingredientes, apenas que o efeito seria um pouco mais fraco e não seria um grande problema. E se isso ainda não bastasse, Vincente diria que ele arcaria com o custo da água benta e que era seu dever ajudar os membros da paróquia a afastar os maus espíritos. Para ele e outros da igreja, esse pouco de dinheiro não era grande coisa. Mas fazer isso frequentemente o deixava receber os gritos de gratidão soluçante que ele esperava. Pode-se dizer que essa pequena mudança foi inesperadamente eficaz. E isso lhe trouxe muitos benefícios. Por exemplo, quando pessoas comuns encontravam algo fora do comum, o primeiro pensamento certamente era entrar em contato com o Padre Vincente, e isso resultou em um aumento na quantidade de empregos para ele. No entanto, isso também trouxe alguns problemas, como as críticas de colegas e os pedidos ocasionais que estavam além de sua capacidade. Embora Vincente fosse o padre com maior reputação na paróquia, ele próprio era apenas de nível anormal. Embora uma classificação anormal já fosse uma existência que ultrapassava a lógica para a maioria das pessoas comuns,
Ainda havia um enorme abismo entre eles e outros seres transcendentes na pirâmide de classificação APDS. Lidar com alguns espíritos malignos ou bestas oníricas de baixo nível não era um problema, mas se Vincent encontrasse algo de nível mais alto, ele poderia apenas pedir ajuda, já que qualquer lapso de julgamento de sua parte poderia até ser fatal. Vincent sempre lamentava: tudo tem dois lados, bom e ruim. Assim como os lados claro e escuro da lua se alternam. Essa é a iluminação da lua acima. Entre todos os seres transcendentes, apenas os escalões mais baixos das igrejas tinham permissão de revelar suas próprias habilidades às pessoas comuns. Uma razão era a necessidade de fé das igrejas, mas a questão de Norzinho ser atacado pelo reino dos sonhos era inevitável. Alguns assuntos maiores precisavam ser encobertos para não alarmar as massas, mas incidentes menores não tinham essa necessidade. Assim, ninguém de baixa patente como Vincent tinham reputações que superavam suas próprias habilidades reais. Os verdadeiros superiores, as grandes entidades que poderiam salvar Norzinho a qualquer momento, sempre foram obscuros e pouco conhecidos. Já era quase noite quando Vincent chegou à 23ª Avenida. O sol poente, coberto pelas nuvens, tingia o céu de um tom açafrão tênue, e as ruínas ao lado projetavam grandes sombras ameaçadoras. A linha policial amarela, erguida às pressas, parecia um tanto desgrenhada, balançando continuamente ao vento. Noite. O início do período de bruxaria. Ele parou cautelosamente no cruzamento. A rua estava terrivelmente silenciosa, fazendo Vincent sentir uma sensação de desconforto. Muitos incidentes ocorreram nessa área recentemente. Embora sua viagem para receber o batismo significasse que ele havia perdido esses incidentes, Vincent ainda tinha ouvido falar sobre os dois mais conhecidos. No entanto, essas eram questões que diziam respeito a grandes seres e não tinham nada a ver com ele. Eu só tenho que fazer bem o meu trabalho. Espero que seja realmente um espírito maligno ou fantasma que fez os últimos dias de correria valerem a pena. Caso contrário, eu definitivamente adicionarei outras coisas a esta receita de água benta para quem busca ajuda. Ah, eu realmente não deveria estar pensando dessa forma. Vincent exalou profundamente enquanto apertava o nariz para reprimir a inexplicável sensação de apreensão em seu coração. Vincent não sabia bem o porquê, mas estava se sentindo mais irritado do que o normal, e alguns de seus pensamentos haviam perdido a benevolência e a tolerância que um membro do clero deveria ter. Nem mesmo o batismo do apóstolo recém-ordenado foi capaz de acalmá-lo. Talvez eu deva tirar alguns dias de folga quando esse assunto estiver resolvido e rezar para a lua de todo o coração. Ele ajeitou sua roupa, mandou uma mensagem para o solicitante de ajuda, o Sr. Colin, da loja de áudio e vídeo, e então bateu na porta dos fundos. A porta se abriu ligeiramente, revelando um par de olhos injetados de sangue. Em seguida, a porta foi aberta e o homem se jogou em Vincent. Ó lua sagrada acima! Você finalmente chegou, Padre Vincent. Por favor, salve-me. Se esse pedaço de humano não tivesse dito essas palavras, Vincent quase teria usado alguma arte mística nele. Empurrando para o lado esse caroço gorduroso, ele fez o melhor que pôde para manter um tom caloroso. Silêncio, querida criança. Você não quer alarmar o espírito maligno da porta ao lado, quer? Colin imediatamente assentiu com a cabeça e se acalmou, abraçando o padre Vincent enquanto lágrimas e muco entravam em contato com o manto preto do padre. Vincent parecia um pouco cansado, mas tinha o olhar solene de um padre capaz de fazer os outros acreditarem nele. Então, eu já entendo a situação. Agora, você está me dizendo que hoje mesmo, ele feriu 3 policiais da unidade policial do Distrito Central e até controlou a vontade de outro? E a água benta não fez efeito e até piorou as ações dele. Se o que você disse for verdade, eu precisaria ter uma preparação mais adequada e começar o exorcismo amanhã à noite. Vou ter que ficar aqui temporariamente por hoje. Colin assentiu imediatamente. Sem problemas. Me avise se precisar de alguma coisa. Eu cooperarei de qualquer forma que puder. Não fazer nada seria a melhor forma de cooperação que você pode oferecer. Vincent suspirou e fechou a porta, isolando-se da tagarelice incessante de Colin. A sensação de ficar sozinho naquele quarto não era tão ruim. Todos esses caras ignorantes são realmente irritantes. Ele enxugou o suor da testa e tirou um cigarro do bolso do peito. Ele o acendeu, deu uma longa tragada e exalou uma baforada de fumaça.
Noite de Mongols capítulo 104 Lua dentro da água no dia seguinte. Tendo mantido a postura de oração por uma noite inteira, Vincent abriu os olhos. Suas palmas que estavam entrelaçadas se separaram, revelando o emblema sagrado da cúpula que ainda brilhava com um luar fraco e minguante. Ele se levantou e removeu a barreira etérica colocada ao seu redor, fazendo com que a fina camada de éter que envolvia seu corpo se dissipasse em um instante, como uma suave rajada de vento. Este simples limite de meditação era composto de 3 partes. Primeiro foi a matriz sob seus pés que foi desenhada com água benta. No momento, estava começando a evaporar após a conclusão da sessão de meditação. As manchas úmidas no assoalho desapareceram gradualmente, deixando para trás a leve fragrância das flores sombreadas. O segundo componente era a fonte de energia para manter o limite. Em ocasiões mais formais, ferramentas de feitiçaria que possuíam a espiritualidade da lua, como pedras da lua, seriam usadas. Mas agora que Vincent havia chegado ali com pressa, ele só podia usar o éter que conseguia agarrar sozinho. O terceiro componente era o emblema do domo sagrado em suas mãos. Este era usado para formar a ponte entre seu espírito e a lua. O desenho no emblema prateado era uma simples lua crescente minguante cercada por padrões ondulados. Esses padrões ondulados parecem simples, mas uma inspeção mais detalhada revelaria que essas linhas eram, na verdade, um encantamento complexo. Cada clérigo da Igreja do Domo tinha seu próprio emblema sagrado. Era tanto um emblema de seu status quanto um meio ideal para feitiçaria e meditação. O emblema sagrado de cada membro do clero era formado ao despejar seu poder espiritual no elo entre sua consciência e a lua durante seu primeiro batismo ao entrar na igreja. Assim, o emblema sagrado era uma ferramenta de feitiçaria perfeitamente compatível para seus respectivos donos. Minha eficiência na meditação realmente diminuiu, e agora levo 3 vezes mais tempo para entrar em estado meditativo. Além dos pensamentos distrativos durante a meditação, há uma conversa estranha e uma cena que passa rapidamente. Vincent franziu a testa e mais uma vez sentiu aquela inexplicável irritabilidade, como uma fúria furiosa, impaciente para irromper das restrições de seu coração. O que há de errado comigo? Ele guardou seu emblema sagrado com relutância, tirou um maço de cigarros do bolso do peito e acendeu um. Somente quando a fumaça entrou em seus pulmões ele conseguiu se acalmar e livrar sua mente de todos os outros pensamentos distrativos. Até o éter nervoso tornou-se dócil e fluiu de acordo com a fumaça que ele exalou. Essa sensação reconfortante o fez lembrar da época em que Vincent fez seu primeiro batismo. Naquele momento, o velho padre que presidia a cerimônia pressionou suas palmas ásperas e quentes sobre a cabeça de Vincent e gentilmente o empurrou para dentro da água. Somos servos da lua. Nós adoramos, servimos, amamos e tememos a lua. Somos um com a lua. Nascimento sob o brilhante, morte sob o escuro. Cada vez, a lua completa um ciclo entre luz e escuridão. O ciclo de vida e morte se repete, e os mortos recebem uma nova vida. Recebemos as bênçãos e a proteção da lua. Ao mesmo tempo, nunca podemos olhar além do domo, até que a morte nos eleve ao céu. A voz calma e firme do velho padre reverberou enquanto lampejos de luz dentro das ondulações apareciam no campo de visão do seu eu mais jovem. Quando estava submerso, Vincent viu a lua refletida na água. Essa lembrança de sua juventude foi como mergulhar os dedos em uma piscina batismal. Macio e quente. Daquele dia em diante, Vincent não viu mais o verdadeiro luar. Quando Vincent voltou a si, ele já tinha terminado um cigarro inteiro. Tudo o que restava entre seus dedos era uma ponta fumegante. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto um arrepio frio percorreu seu corpo. Como? Isso é possível. Eu acabei de ver a lua da minha memória. Como pode ser? Após o batismo, toda a impressão da verdadeira lua deveria ter sido removida de sua memória. Não, não, não. Aquilo era um reflexo na água, não a lua de verdade. Vincent murmurou para si mesmo entre respirações irregulares. Grandes gotas de suor apareceram em sua testa e pingaram enquanto o pânico, medo e apreensão tomavam conta de sua mente. Ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Tudo relacionado à lua verdadeira já deveria ter desaparecido de dentro de sua alma. Apesar de quanto amavam e desejavam a lua, eles não conseguiam olhar diretamente para ela. Era assim que os clérigos da Igreja do Domo eram. Mas o que está acontecendo agora? Como eu poderia ver a lua dentro da água?
Minha convicção não é piedosa o suficiente. Ou isso é o castigo da lua. Vincent foi tomado por uma mistura complexa de emoções. Ele olhou para o emblema sagrado em suas mãos e murmurou como se estivesse embriagado. Então essa é a verdadeira lua. O corpo do padre estava completamente encharcado de suor e medo. Sua mão tremia e alcançou outro cigarro. Enquanto uma espiral de fumaça começava a subir, Vincent de repente jogou um cigarro junto com a caixa no chão e xingou entre os dentes. Droga! Bang bang bang. Pai! Pai! Padre Vincent! Você está bem? As batidas na porta e os gritos do chefe da loja de áudio e vídeo fizeram Vincent parar imediatamente. Já preparei as coisas que você pediu. O que faremos agora? Colin continuou a fazer barulho do lado de fora. Vincent respirou fundo e se abaixou para pegar o cigarro enquanto tentava ao máximo manter a compostura. Estou bem, saio em um momento. Ele abriu a porta. Colin ainda estava martelando sobre o quão aterrorizante era o espírito maligno da porta ao lado, mas Vincent não se sentiu irritado dessa vez. Ele ajudou Colin a se preparar, verificando os limites, os conjuntos de exorcismo e os equipamentos, e garantindo que tudo estivesse em ordem. Enquanto isso, ele já havia tentado sondar a livraria ao lado através do éter, mas não conseguiu descobrir nada significativo. Você está dizendo que ficou gritando do lado de fora da porta por quase um minuto? Vincent perguntou com uma sobrancelha levantada. Eu juro. Tenho certeza de que não estou inventando nada. Colin xingou imediatamente. Eu estava chamando você de fora por um bom tempo e decidi bater na porta quando não houve resposta. Vincent exalou bruscamente enquanto apertava a ponta do nariz. As coisas eram ainda mais sérias do que ele havia imaginado. Ele não tinha a mínima consciência de que estava tendo alucinações naquele momento. Vincent balançou a cabeça. No entanto, a maior prioridade agora era ajudar Colin a resolver seu problema. Quanto ao seu próprio problema, Vincent o investigaria depois de lidar com o assunto em questão. Ao cair da noite, Vincent colocou uma venda preta, equipou suas ferramentas de exorcismo e saiu. Sob o céu noturno e o luar, ele empurrou a porta da livraria ao lado. Tinir. Bem-vindo. Você poderia. Lin Jie levantou a cabeça em direção ao cliente predestinado que havia entrado hoje. Mas antes de terminar a frase, Lin Jie ficou momentaneamente atordoado ao notar o homem vendado e vestido com vestes religiosas. Um cego? Não, um padre cego. Alguém que deveria guiar os outros era, na verdade, uma pessoa que deveria ser guiada pelos outros. Lin Jie teve que admitir que isso era um pouco irônico. Posso ajudar em alguma coisa? Sinta-se à vontade para comprar, pegar emprestado ou ler livros aqui, e você pode até descansar um pouco se quiser. O tom de Lin Jie era mais gentil do que o normal enquanto ele sorria calorosamente. Muen estava prestes a avançar e ajudar o padre quando Lin Jie levantou o braço para detê-la. Ele gesticulou para que Muen ficasse quieto antes de perguntar, você é um padre da igreja do domo? Noite de Mongols capítulo 105. Olha, pai Vincent parou no meio do caminho. Seu plano original era sondar o dono da livraria. De acordo com o que Colin havia dito, a livraria ainda operava normalmente. Se o dono estivesse de fato sob a influência de um espírito maligno ou ser transcendente, ele ainda pareceria normal na maioria das circunstâncias. Vincent havia passado por situações como essa no passado. Algumas almas que permaneceram no reino humano por meio da morte por suicídio repetiam suas ações em vida sem saber que já estavam mortas. Também houve algumas circunstâncias especiais em que o espírito maligno não era poderoso o suficiente para influenciar um hospedeiro e só conseguia tecer armadilhas como uma aranha e matar lentamente o hospedeiro. Além disso, Colin disse que não houve nenhuma ocorrência estranha antes disso. Foi somente no mês anterior, quando ele pediu ao dono da livraria para ligar o disjuntor, que essas coisas estranhas começaram. Assim, Vincent tinha a suposição de que uma besta onírica de nível baixo havia surgido através de uma das fraturas do reino dos sonhos que apareceram durante o período em que aquela besta onírica de nível supremo estava em gestação. Talvez ele tenha usado as flutuações etéricas daquela besta de nível supremo para se esconder e escapar da atenção da torre do rito secreto da união da verdade. No momento, Vincent não sentiu nenhum indício de fantasma. Então suspeitou que isso provavelmente fosse obra de uma fera onírica ou algum outro ser extraordinário. Vincent havia feito preparativos suficientes antes de vir, mas nunca imaginou tal contratempo logo de cara.
A outra parte era ainda mais lúcida do que ele imaginava. Além de não revelar nenhuma indicação de posse deste corpo, ele ainda determinou que Vincent era um padre da igreja do domo. No entanto, esta livraria emitia uma vibração muito incomum e Vincent de fato sentiu alguns traços de éter ao entrar. Isso significava que a livraria já havia visto a atividade de seres ou criaturas transcendentes antes. Por exemplo, aquela gárgula de pedra no balcão exalava uma aura extremamente assustadora e ressentida. Por um momento, Vincent sentiu como se tivesse encontrado o principal culpado. Os pedidos de ajuda de Colin não eram infundados. No entanto, ele estava enganado. O problema não estava no dono da livraria, mas na livraria em si ou nos objetos dentro dela. Entretanto, a situação atual parecia um tanto perigosa. Quando ele veio totalmente armado para exorcizar um espírito, a outra parte de repente perguntou se ele era um padre da Igreja da Lua. Vincent se perguntou se isso era um aviso velado. A mente de Vincent começou a trabalhar rapidamente enquanto ele mantinha sua vigilância e tentava manter a compostura. Ele limpou a garganta e caminhou até sentar-se. Sim, estou atualmente em uma tarefa de trabalho nesta paróquia. Ao dizer isso, Vincent observou cuidadosamente a expressão do dono da livraria. Embora os clérigos da igreja precisassem vendar os olhos todas as noites para não verem a lua, eles eram abençoados com os olhos da lua, um sentido visual especial que lhes permitia enxergar no escuro, na neblina e até mesmo observar as condições físicas dos outros. No entanto, ao observar o dono da livraria, tudo o que Vincent viu foi uma pessoa completamente comum. Como o problema não estava na pessoa, certamente havia outras circunstâncias das quais Colin não tinha conhecimento. O dono desta livraria talvez também pudesse ser uma vítima. Ele poderia tentar convencer a outra parte a ir embora primeiro e depois realizar um exorcismo na gárgula. Trabalhar? Lingia levantou uma sobrancelha. O padre diante dele parecia responsável e diligente, mas Lingia podia sentir claramente algum significado disfarçado por trás de suas palavras. Como se houvesse algo que ele quisesse dizer, mas hesitasse em ser direto e sobre isso. Como ele disse que era trabalho e parecia ter vindo com um objetivo, Lingia suspeitou que realmente tinha algo a ver com seu trabalho. Então, qual era o trabalho de um padre? Gerenciar os fiéis de uma paróquia, fazer trabalho missionário, celebrar casamentos, orações, confissões, sacramentos e também exorcismos. Lingia sentiu que a visita repentina de um padre não era uma tentativa especial de convertê-lo, e os outros motivos eram ainda mais improváveis. Então, ele fez uma associação mental e se perguntou se isso tinha algo a ver com o fato de ele ter sido confundido com um espírito maligno pelo chefe da casa ao lado, conforme mencionado pelos policiais que tinham vindo para fazer alguns interrogatórios. Lingia de repente viu a luz e sorriu amplamente. É Colin, certo? Ele me considera um espírito maligno e pediu que alguém viesse e me exorcizasse. A hesitação dele faz sentido agora. Colin realmente me confundiu com um espírito maligno e chamou especialmente um padre. A expressão de Vincent mudou um pouco, mas ele conseguiu se controlar para não demonstrar nenhum sinal de fraqueza, exceto pelo emblema sagrado prateado em sua mão quase escorregando. Ele realmente sabe? Lingia notou a mudança sutil na expressão do padre e sentiu que ambos podiam simpatizar um com o outro. Essa era realmente uma situação embaraçosa. Colin realmente exagerou nisso. Chamar um padre de longe só para ele acabar em uma situação tão embaraçosa. Dado o tom daqueles policiais, Lingia imaginou que a firme insistência de Colin de que ele era um espírito maligno havia causado bastante angústia ao padre e, portanto, ele foi procurar a outra pessoa envolvida para bolar uma contramedida. Na verdade, isso é simplesmente um enorme mal-entendido. Embora eu não saiba por que Colin pensa dessa forma, eu sou obviamente apenas um dono comum de uma livraria, feito de carne e osso como qualquer outra pessoa, lamentou Lingia. Então, como se tivesse acabado de pensar em algo, Lingia mencionou: certo. Alguns policiais vieram aqui recentemente depois de ouvir a conversa ridícula de Colin. Expliquei a eles e eles definitivamente podem testemunhar. A expressão de Vincent ficou mais feia. Aqueles 3 policiais claramente tinham sido carregados. Olha, pai. Para provar sua inocência, Lingia trouxe a gárgula de pedra para o lado. Com um sorriso radiante, ele disse:
Não consegui contar àqueles 3 oficiais sobre esta gárgula de pedra que me foi dada por um cliente como lembrança. Gárgulas servem para afastar espíritos malignos e fantasmas. Como eu poderia colocar uma gárgula de pedra no balcão se eu fosse um espírito maligno? Os olhos de Vincent se arregalaram quando ele encontrou o olhar da gárgula de pedra colocada à sua frente. O dono da livraria pegou sua mão e a colocou na escultura de pedra. Pai, sinta. O artesanato desta gárgula é seriamente requintado. Ele praticamente conseguia ver as centenas de almas falecidas chorando tristemente e tentando sair de dentro dos sinistros olhos vermelhos sangue da gárgula de pedra. Lin Jie colocou a gárgula de volta, então empurrou o vaso de flores. E tem essa rosa que eu pessoalmente plantei. Olhe como ela é linda. Eu sou definitivamente uma pessoa que ama a vida. Vincent não conseguiu retirar a mão a tempo e entrou em contato com a rosa. Todos os pelos do seu corpo praticamente ficaram em pé. Aquelas pétalas pareciam carne de verdade e a flor estava cheia de anéis de dentes afiados. E ainda havia aquele objeto redondo e contorcido cheio de vasos sanguíneos, como um globo ocular. Chega! Vincent não conseguiu evitar gritar enquanto puxava a mão para trás. Tilintar. O som do metal batendo na mesa fez Vincent perceber que ele havia deixado cair seu emblema sagrado. Chega! Oh! Quero dizer que isso é evidência mais do que suficiente para eu explicar a situação para Colin. Vincent se conteve. Lin Jie pegou o emblema sagrado e o entregou com um sorriso. Pai, você deixou isso cair. Noite de Mongols capítulo 106 Vício Gole. Vincent podia ouvir claramente a si mesmo engolindo. Neste momento, tudo estava mortalmente silencioso. Ele observou o dono da livraria entregando o emblema sagrado de prata com o rosto radiante e não ousou levantar as mãos para recebê-lo. Vincent estava errado. Ele estava gravemente enganado. O problema era o dono da livraria e não a livraria ou outras criaturas sobrenaturais. Vincent descobriu técnicas e métodos comuns de criação usados por magos negros ao ler os arquivos da igreja. Mais de 100 almas estavam presas dentro daquela gárgula de pedra, agindo como seu principal ímpeto e permitindo que ela possuísse imenso poder. Ele praticamente podia sentir sua morte certa se a gárgula de pedra ganhasse vida. Através de Eyes of Timon, Vincent viu que cada uma daquelas almas ressentidas eram seres transcendentes que tinham morrido sob circunstâncias dolorosas e amargas. Suas almas foram fundidas em uma enorme massa de energia e se tornaram a vontade dessa escultura de pedra. Essa era uma habilidade que somente um mago negro de nível similar poderia possuir. Além disso, o mago negro que ele criou esta gárgula de pedra deve ter sido extremamente cruel para ter matado tantas pessoas a sangue frio. Mas independentemente de quem fosse o criador, possuí-los significava que o dono da livraria era definitivamente um ser transcendente, pelo menos de nível destrutivo. Aquela rosa arrepiante fez Vincent sentir como se estivesse olhando para um abismo escuro. Sua boca ávida, cheia de dentes, parecia estar sempre querendo devorar alguma coisa. E qualquer coisa devorada nunca retornaria. O medo de Vincent em relação à rosa era ainda maior do que o da gárgula de pedra. O que foi, pai? Lin Jie observou o padre vendado com espanto e se perguntou por que a outra parte não estava pegando o pote. Mas quando ele pensou sobre como essa era uma pessoa cega, Lin Jie percebeu que passá-lo em uma altura não era a coisa certa a fazer. Assim, ele colocou o pote na mesa, intencionalmente fazendo um leve som de batida antes de dizer, eu vou colocá-lo aqui então, por favor, sirva-se. Então, Lin Jie casualmente acrescentou, você parece um pouco pálido. Você está bem, pai? Estou bem. Vincent forçou um sorriso fraco enquanto enxugava gotas de suor na testa. Com um leve tremor, ele respondeu, talvez seja sua falta de sono. A viagem até aqui foi bem corrida e não tive muitas noites boas de sono ao longo do caminho. Seu olhar caiu sobre o emblema sagrado no balcão enquanto ele tentava acalmar seu coração acelerado. A única ferramenta de feitiçaria utilizável estava agora nas mãos do dono da livraria, e aquela frase por favor, sirva-se era absolutamente uma provocação e uma ameaça. Infelizmente, Vincent era um mero padre sem muitas habilidades de combate. Sem a ajuda do emblema sagrado para apoiá-lo, Vincent nem ousou tentar pegá-lo de volta, pois um sentimento de desesperança o invadiu. Tudo o que ele podia fazer era se entregar ao desespero e se perguntar o que exatamente essa potência absoluta estava fazendo. Isso é um grande mal-entendido.
Colin realmente exagerou dessa vez, quem sabe como ele chegou a esse mal-entendido, mas ele claramente incomodou os outros agora. Lin Ji continuou exasperado, mas pelo menos está tudo bem agora. Por favor, certifique-se de contar a ele toda a verdade de que eu não sou um espírito maligno. Vamos torcer para que esse mal-entendido infundado possa ser esclarecido o mais rápido possível. Você pode não ser um espírito maligno, mas é definitivamente uma entidade mais aterrorizante. Uivou Vincent lá no fundo. Sua garganta estava seca e seu corpo inteiro tremia continuamente. Vincent não era uma pessoa covarde, mas esse estado persistente de ansiedade, medo e pulsação constante veio inundando tudo de uma vez. Ele não conseguia descrever essa sensação, mas ainda assim era capaz de distingui-la. Essa sensação não era psicológica, mas fisiológica. Ele estava encharcado de suor frio e estava ligeiramente ofegante. Seu coração batia rápido e ele sentiu um medo entorpecente se espalhar por todo o seu corpo. Sua visão começou a ficar branca. Com seu estado mental aparentemente ampliado, Vincent sentiu que estava ainda mais insuportável e seus músculos pareciam estar à beira de uma convulsão. Respira, respira. Meu peito está horrível. Preciso de um cigarro. Os dedos de Vincent se contraíram inconscientemente e ele tossiu 2 vezes, então enfiou a mão na cigarreira no bolso do peito. Ele então pegou um cigarro e tentou acendê-lo como se fosse sua última esperança de salvação. Uma sede maravilhosa e impulsiva o fez esquecer por um breve momento sobre o dono da livraria que o observava. Com o olhar firmemente fixo na ponta do cigarro, Vincent disse: Eu explicarei bem para Colin. Acredito que ele verá você de forma diferente de agora em diante. Ele não conseguiu evitar um suspiro de alívio enquanto sua mente esgotada se recompunha. Parece que o dono da livraria quer manter sua identidade em segredo do vizinho. Eu não vou ficar em silêncio se eu o ajudar a esconder isso. Certo? Mas será que a Torre do Rito Secreto ou a União da Verdade não se importarão com uma entidade como essa? Tenho que relatar isso à igreja? Brincadeira. Brincadeira. Enquanto pensava e dizia isso, Vincent inconscientemente riscou o fósforo 2 vezes, mas ele não acendeu. Nesse momento, Lin Ji o lembrou: pai, é proibido fumar na livraria. Vincent estremeceu por causa do tom severo que o fez lembrar de quando era repreendido nas aulas de teologia. Sinto muito. Ele rapidamente afastou o cigarro e olhou para cima para encontrar o rosto sombrio do dono da livraria. Perdido, Vincent de repente sentiu-se tomado pelo pânico. Seus membros ficaram moles e sua pele ficou dormente. Sinto muito. Eu não sabia, eu estava. Você não conseguiu se controlar. Estou certo. O sorriso no rosto de Lin Jie desapareceu completamente quando ele cruzou os braços. Você tem se sentido desconfortável ultimamente, suado durante o sono, tendo mudanças de humor, tremores incontroláveis, dificuldade para respirar e um desejo irresistível de... Lin Jie apontou para o cigarro firmemente agarrado na mão de Vincent. Fumar. Sua expressão tornou-se solene quando ele notou o tremor e a respiração ofegante de Vincent, e seu olhar agora estava firmemente fixo no padre sentado à sua frente. Desde o momento em que Vincent entrou na livraria, Lin Jie percebeu que esse padre não parecia estar em boa forma mental. No entanto, Lin Jie presumiu que isso era devido ao estresse do trabalho e à falta de sono. Mas conforme a conversa deles prosseguia, ele tinha percebido os vários maneirismos desse padre. E quando Vincent pegou um cigarro, Lin Jie teve certeza de suas suspeitas. O padre sentado diante dele tinha um vício. No entanto, o próprio padre não pareceu perceber e parecia perdido. Isso significava que ele poderia ter sido armado por outra pessoa. Vincent olhou para o cigarro em sua mão com um olhar perplexo no rosto. O olhar de Lin Jie permaneceu firme no lugar enquanto ele perguntava solenemente: pai, de onde veio esse cigarro? Noite de Mongols capítulo 107. Por favor, me dê orientação. Um vício. Há algum problema com esses cigarros? Vincent rapidamente voltou aos seus sentidos. Ele olhou para a expressão solene de Lin Jie e balançou a cabeça vigorosamente. Impossível. Lin Jie não ficou surpreso com a reação do padre. Para ele, aceitar tais cigarros ignorantemente e não ter consciência de seus próprios sintomas de abstinência significava que a fonte desses cigarros era de uma fonte confiável. Foi exatamente esse o motivo que tornou tudo ainda mais assustador.
Fosse a loja onde ele conseguiu, ou quem quer que tenha dado. Tal façanha foi extremamente cruel. O inferno são os outros. Citação de Jean-Paul Sartre: você nunca pode saber o que as outras pessoas pensam, e não se pode confiar completamente em ninguém. Os braços de Lin Jie permaneceram cruzados enquanto ele falava lentamente. Não há nada que seja realmente impossível. Pai, que tal responder algumas perguntas primeiro? Como se eu tivesse escolha. Vincent pensou consigo mesmo. Mas é claro que não havia como ele dizer isso em voz alta. De fato, Lin Jie não esperou por um sim ou não e começou a questionar: de onde veio esse cigarro? Vincent olhou para o cigarro em sua mão, hesitou por um momento e então esvaziou o estojo rígido. Uma vaga imagem impressa de uma coroa de árvore prateada podia ser vista vagamente no centro dos maços de cigarros sedentes. Embora transações de objetos sobrenaturais devessem ser confidenciais, provavelmente não havia a necessidade de segredo, visto que ele estava lidando com um ser transcendente de nível pelo menos destrutivo. Câmara de Comércio de Ache. Vincent fechou a cigarreira mais uma vez e respirou fundo. Comprei isso da Câmara de Comércio de Ache. Chama-se Limon Essence e só começou a ser vendido recentemente. Ainda é experimental por natureza e oferecido apenas a membros selecionados do clero da igreja. O sétimo apóstolo já provou seus efeitos e acredita que ele é útil na meditação e promove uma forte conexão com a lua. Por isso, quando sua eficiência na meditação caiu, Vincent assumiu que era um problema nele mesmo e nunca suspeitou que esses cigarros fossem o problema. Para os membros do clero, a obediência também era uma lição obrigatória. Os apóstolos tinham jurisdição sobre os sacerdotes e ocupavam o terceiro lugar na hierarquia do clero, representando uma parte da vontade da lua e possuíam autoridade absoluta. Mas agora, depois que o dono da livraria falou sobre isso, uma ponta de dúvida começou a tomar conta de Vincent. Poderia realmente haver um problema. Vincent balançou a cabeça novamente. Mas isso é impossível. A credibilidade da Câmara de Comércio de Ache nunca foi questionada. Além disso, o próprio apóstolo e todos os outros sacerdotes que conheço dizem que o Limon Essence funciona muito bem. Parecia que ele era o único que apresentava sintomas adversos. Câmara de Comércio de Ache. Lin Jie ficou levemente surpreso. Ele nunca esperou ouvir um nome tão familiar sair da boca do padre. No entanto, também não era tão difícil de entender. A Câmara de Comércio de Ache tinha muitos recursos. Ser capaz de fornecer identidades falsas dentro de Norzin facilmente era um exemplo disso. Eles podem não estar no mesmo nível da Holy Resource Development, mas definitivamente eram um grande player. Para colocar em uma analogia moderna, a Holy Resource Development era uma grande empresa que produzia produtos em todos os tipos de áreas, enquanto a Câmara de Comércio de Ache era o Taoban. Em tal plataforma de vendas, não foi surpresa encontrar itens especialmente fornecidos para clérigos. Lin Jie conseguia entender por que o padre à sua frente tinha confiança incondicional na qualidade desses cigarros se eram da Câmara de Comércio de Ache. Mesmo que não tivesse conhecido Sherry, Lin Jie ainda saberia que a Câmara de Comércio de Ache era uma plataforma de vendas muito respeitável e confiável. Além disso, o padre mencionou que isso foi aprovado por um apóstolo e que também havia outros que usavam. Mas os sintomas que esse padre estava tendo também eram muito reais. Parecia que isso era ainda mais complicado do que Lin Jie imaginava. Eu já disse antes, nada é impossível. Vou perguntar sobre a Câmara de Comércio de Ache, mas por enquanto, é você o mais importante. Pai, em quem você está disposto a confiar? Confiar na igreja, ou confiar nele? Vincent ficou em silêncio no instante em que percebeu a implicação daquela pergunta. A livraria caiu em silêncio mortal mais uma vez. Vincent desejou rezar para a lua por calma, mas não houve reação do emblema sagrado em sua mão. Ele inconscientemente pegou outro cigarro e quis acendê-lo, mas se conteve no meio do caminho. Vincent forçou um sorriso amargo enquanto olhava para o cigarro em sua mão. Ele teve que admitir que claramente havia algo errado. Ao olhar para aquele cigarro, Vincent sentiu aquela sensação extremamente desagradável tomar conta dele mais uma vez. Sem nenhum pensamento o distraindo, seu sentido de tato claramente sentiu como se um enxame de formigas estivesse subindo por todo o seu corpo e ele até sentiu uma coceira vaga dentro de suas entranhas. Era claramente uma tremenda sensação de medo. No entanto, ele não tinha como duvidar da igreja.
Toda a educação e ensinamentos que ele havia recebido proibiam de questionar a igreja. Eu não sei. Eu realmente não sei. Por favor, me dê orientação. Vincent se inclinou para a frente, segurando a cigarreira firmemente. Lin Ji suspirou. Era como ver o velho Will de 2 anos atrás. Naquela época, Will também estava passando por um período doloroso. Naquela época, ele estava perdido com suas próprias convicções desmoronando e estava em um caminho para a autodestruição. Felizmente, ele entrou na livraria e encontrou uma samaritana tão calorosa e boa em Lin Ji e, a partir de então, conseguiu colocar sua vida nos trilhos novamente. Mas comparado ao velho Will, o padre diante de Lin Ji pode estar passando por um sofrimento ainda maior. Era meio cruel da parte de um membro do clero questionar sua igreja. Entretanto, as dores do pensamento independente eram inevitáveis. Se a igreja do domo realmente tinha problemas internos e estava atormentando continuamente esse bom padre que tinha viajado muito só para ajudar um membro de sua paróquia com um exorcismo, então isso era realmente cruel. Relaxe. Outras coisas podem ser deixadas de lado primeiro, e a investigação pode ser feita mais tarde. O mais importante agora é sua condição física atual, confortou Lin Ji. Você provavelmente não fuma muito. Lin Ji continuou sua análise. De acordo com o que você disse, seus colegas não têm efeitos negativos. Pelo contrário, eles fumam com mais frequência e são muito normais quando estão sob o efeito da Limon Essence. Como você se sente agora? Vincent olhou para cima, acalmando-se com uma respiração profunda antes de finalmente falar. Eu vi a lua na minha imaginação. Mas isso é algo impossível. Uma pessoa cega enxergar era impossível de fato. Isso era um sonho ou uma ilusão. Mas tendo chegado a tal ponto, pareceu um pouco severo. Interromper o consumo de essência da lua sagrada pode causar esses efeitos estranhos e deixá-lo nervoso. Tente fazer outra coisa para desviar sua atenção. Lin Ji se levantou e pegou uma cópia em braille de Trade to Say. Sinto que este livro é muito adequado para você. Talvez você consiga ver algo diferente por dentro. Vincent olhou fixamente para o livro dentro de seu campo de visão que estava brilhando intensamente como uma chama branca e ardente. Algo muito diferente. De fato. Noite de Mongols capítulo 108 Escritura do Sol através dos olhos da lua de Vincent. O livro emitia uma radiância brilhante no momento em que saía da estante. Era deslumbrante como o sol, iluminando praticamente a livraria inteira. O dono da livraria parecia estar segurando uma bola de fogo. Ou um pequeno sol. Aquele brilho intenso parecia permitir que alguém experimentasse o poder contido ali. Junto com um leve sorriso em seu rosto, a imensa sensação de divindade emanando de dentro chocou Vincent completamente. Este padre da igreja do domo não conseguiu evitar levantar-se. Ele estava muito familiarizado com esse tipo de sensação. Toda vez que durante a meditação e a oração, quando a alma e o emblema sagrado ressoavam, os pensamentos mergulhavam no domínio etérico da lua. E quando abençoado com o favor e a proteção da lua, era possível usar magia para curar os doentes ou banir o mal. Cada membro do clero da igreja do domo possuía tal poder dentro de si, permitindo-se tornar seres sobrenaturais diferentes das pessoas comuns. A lua acima da cúpula concedeu aos devotos e piedosos sua divindade. Mas claramente, a divindade e o poder que emanavam deste livro eram ainda mais intensos, invasivos e cheios de vitalidade. Era como se uma grande quantidade do poder espiritual da lua estivesse concentrada e acesa. Vincent podia sentir claramente que os dois tinham as mesmas raízes. E ainda mais assustador para Vincent era que ele vagamente sentia que esses dois poderes não vinham da mesma fonte, mas sim que um surgia do outro. Quanto ao que veio do outro, Vincent tentou ignorar a noção à força. No entanto, Eis of Timron não deixou de registrar nenhum fenômeno estranho em seu campo de visão. Outra fonte de luz tênue apareceu no meio dessa radiância brilhante. Vincent olhou inconscientemente para ela e seus olhos se arregalaram em choque enquanto ele quase arrancava sua própria venda. A outra fonte de luz, emitindo uma luz fraca e ecoando a divindade daquele livro, era seu próprio emblema sagrado. Sim, o emblema prateado da lua minguante pertencente à igreja do Dome estava atualmente brilhando com sua própria luz suave. Vincent observou seu emblema sagrado ficar cada vez mais brilhante. Sua iluminação chegou ao ponto em que era ainda mais brilhante do que quando ele meditava ou fazia mágica. Por mais inoportuno que fosse,
Vincent só conseguia olhar para o emblema sagrado e até mesmo duvidar de quem era seu verdadeiro dono. Pensar em como o emblema sagrado estava sempre com ele, mesmo durante o sono, fez Vincent sentir uma sensação inefável de ter sido traído. E ao mesmo tempo, porque o emblema sagrado se fundiu com uma parte de seu espírito, Vincent sentiu uma energia quente e cheia de vitalidade surgindo em seu corpo. Ele não foi capaz de resistir a essa energia poderosa e ela instantaneamente acalmou todo o desconforto e nervosismo dentro de seu corpo. Vincent relaxou, caindo em um estado de torpor, como se estivesse relaxando em uma banheira de hidromassagem depois de um dia longo e agitado. Era como uma sensação de lar. Não havia afastamento da divindade da lua e ela estava até fluindo como um rio. Enquanto seu corpo estava completamente à vontade, um pensamento terrível surgiu na mente de Vincent. Este é o verdadeiro Deus? Ao pensar nisso, o terror de tudo que ele conhecera antes jogado pela janela causou um arrepio na espinha de Vincent e o fez estremecer. O corpo de Vincent ficou rígido e sua mente zumbia com as palavras que Linge acabara de dizer. Em quem você está disposto a confiar? O significado implícito por trás dessa frase não era tão superficial quanto Vincent havia interpretado anteriormente. O dono da livraria não estava perguntando sobre a essência da lua sagrada, a igreja ou pedindo que Vincent fizesse uma escolha. Pelo contrário, ele estava se perguntando no que Vincent escolheria acreditar quando visse essa diferença e quando seu próprio entendimento fosse subvertido. Ainda mais assustador foi o fato de Vincent ter engolido em seco e pedido à lua que perdoasse sua blasfêmia. Ele deve ter sido iludido, caso contrário, como teria tido o pensamento absurdo de que o poder contido naquele livro era a fonte da divindade da lua. Durante a longa noite da minha vida, os livros se construíram como um grande farol brilhante. Os livros me revelaram os canais mais profundos da vida humana e do espírito humano. Linge entregou o livro com um sorriso enquanto recitava um trecho de Trade Dice to Say. Então ele disse, os cegos precisam manter seus corações e mentes limpos. Ler é uma ótima maneira de fazer isso. Os livros são as escadas do progresso da humanidade, bem como avenidas de educação que ajudarão a acalmá-lo. Esta autobiografia sobre Helen Keller, uma grande mulher sem dúvida, foi um registro sobre a história de sua vida. Como uma pessoa naturalmente cega e surda gradualmente encontrou esperança na vida, viu tudo com uma atitude positiva e otimista e viveu uma vida mais brilhante do que a maioria das outras. Linge sentiu que este era o melhor livro que poderia ser dado a uma pessoa cega. Vincent olhou para o livro, ainda abalado pela frase durante a longa noite. A longa noite poderia se referir à antiga Segunda Era. O período sem luz nem fogo. Suspiro. Vincent respirou fundo. Ele inicialmente imaginou que o dono da livraria era um ser transcendente de nível destrutivo. Mas juntando essas palavras junto com a divindade do livro, ele poderia ser uma entidade de nível supremo que viveu por milhares de anos. As costas de Vincent estavam encharcadas de suor frio e ele agora sentia um calafrio. Quando ele mencionou os cegos, ele estava zombando das pessoas da igreja do domo por serem incapazes de ver a verdadeira divindade e adorarem uma casca vazia. Cada frase dita pelo dono da livraria parecia ter um significado. Vincent sentiu desprezo por si mesmo por precisar levar um tempo para compreender cada vez. Era como se ele fosse uma criança ignorante parada aos pés de um gigante, e um sentimento de inferioridade surgiu dentro dele. Linge continuou, na verdade, tudo o que você precisa é acreditar em si mesmo. Leia este livro e julgue por si mesmo. Você só precisa encontrar seu verdadeiro eu e sair da escuridão, usando os olhos do coração para ver a verdade e abraçar a luz. Ele gesticulou para que Vincent pegasse o livro. Vincent olhou para o livro antes de lentamente estender a mão e pegá-lo com as duas mãos. Aquele brilho branco semelhante a uma chama convergiu e diminuiu, revelando finalmente o formato do livro e também seu título. O texto era como alguns antigos caracteres cuneiformes esculpidos, compostos de pontos e outros símbolos que Vincent nunca teria entendido, mas quando ele estendeu a mão e tocou as palavras, o significado veio naturalmente para ele. Escritura do Sol. Esse era o título deste livro. O luar se origina do Sui, portanto, a fonte da divindade da lua era a escritura do Sol. Esse pensamento surgiu na mente de Vincent subconscientemente. No entanto, ninguém jamais acreditou no Sol. Após a primeira era, a luz, o fogo e o Sol desapareceram dentro do reino dos sonhos e Azir entrou na segunda era,
O tempo sem luz e sem fogo. Se o Sol era o verdadeiro Deus, então o que era a Lua agora? A fonte deste conteúdo é novelbeam.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.